Tá com o Zé Invis. Não, foi não vai pôr. Tá na condição. Boa noite, senhoras e senhores que nos prestigiam, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Comunitária e prezados internautas. Com alegria, nós registramos a presença do senhor Ademir Custódio da Silva, gerente de operações da Autopista Litoral Sul. Boa noite. Ao senhor Rodrigo Pavan, gerente de investimentos. Mário Ribeiro, supervisor de tráfego. Boa noite, Mário. Juscelino Guarese, nosso diretor de águas de Garuva. O senhor Afonso Catarino de Oliveira, presidente do Garuva Esporte Clube, boa noite. E a senhora Úrsula Schlegel, presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, nossa boa noite. Havendo número legal em plenário, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão, convidando a todos para, de pé, ouvirmos a palavra de Deus pela vereadora Ana Beatriz Mack. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conhece tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso, cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra do Senhor. Eu solicito ao servidor William Gonçalves que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª Sessão Ordinária da 12ª Legislatura da Câmara Municipal de Garuva. Em 2 de maio de 2016, reuniram-se os membros do Poder Legislativo Municipal na sede administrativa da Câmara Municipal de Garuva. Cito na rua Castro Alves, 44, sob a presidência do vereador Reginaldo Meves Rosa. Contando com a presença dos vereadores, conforme o livro de presença número 13. Leu-se a palavra de Deus pela vereadora Luciane Elisa Pisque-Boing. O presidente da mesa solicitou que fosse realizada a leitura do ofício do senhor Lourival Schmidt, onde o mesmo solicitou a prorrogação da licença por mais 15 dias, sendo aprovada por unanimidade. Assim, a senhora Ana Beatriz Moeck foi convidada a se juntar com os vereadores. Leitura da ata da sessão anterior, que após aprovada foi assinada pela mesa diretora. O presidente da mesa solicitou a todos que fizessem 1 minuto de silêncio em homenagem ao falecimento da senhora Dinorá Miranda Leite Reinert. Leitura das correspondências e expedientes diversos. Comunicados com informações de liberação de recursos financeiros destinados à execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico, o FNDE. Ofício ADM número 017/2016. O qual solicita a audiência pública no dia 12 de 5 de 2016, nessa Casa de Leis, tendo como tema Lei de Diretrizes Orçamentárias. O diretor José Carlos Schutz realizou a leitura da prestação de contas da Câmara Municipal de Garuva, referente ao mês de abril. Considerações finais. Osiel Fernandes Matos iniciou solicitando envio de ofício à Autopista Litoral Sul, para que os mesmos informem quais os critérios de que forma são avaliados a escolha dos locais para despejar os entulhos,
mencionou o fato ocorrido com o despejo de entulhos em frente ao acesso do restaurante Bela Vista, no quilômetro 10. Aproveitou para sugerir uma possível reunião com os responsáveis da empresa citada. À parte, o vereador Otávio Moreira da Silva Neto sugeriu ao vereador Osiel Fernandes Matos que questionasse a autopista Litoral do Sul referente ao custeio de obras na marginal em frente ao Poço Zandoná. O vereador Osiel Fernandes Matos prosseguiu comentando sobre a iluminação pública do município, se dizendo satisfeito com a fiscalização feita pelos vereadores e demais funcionários dessa casa, informando que os funcionários da empresa Quark Engenharia estão realizando os trabalhos de manutenção nos postes. Comentou o pedido de informação de sua autoria referente ao pagamento da servidora pública Andréia dos Santos Weber em seu período de férias, demonstrando insatisfeito com a resposta do Poder Executivo, aproveitando para realizar a leitura do parecer jurídico do pedido de informação. Otávio Moreira da Silva Neto parabenizou a iniciativa privada das empresas Vetro e a Polar Imóveis pelo evento realizado, tais como o torneio de voleibol e o passeio ciclístico da SIG, que ocorreu no dia 1º de maio de 2016. Aproveitando para realizar a indicação verbal para que o Poder Executivo crie uma forma de incentivo econômico e fiscal para as empresas que realizem qualquer tipo de evento no município. Cumprimentou o Sr. Fábio Zietz e todo o presbitério da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do município, parabenizando pela passagem do 93º aniversário da comunidade. Realizou a indicação verbal para a Secretaria de Infraestrutura do município para que os mesmos finalizem a colocação de manilhas no rio Saracura. Elvis Ney Estevão iniciou o agradecimento em nome da sua família, os votos de condolência pelo falecimento da senhora Dinorá Miranda Leite Renner. Registrou os falecimentos da senhora Maria da Graça e do senhor José Roberto Germano da Silva, solicitando envio de ofício de condolências às famílias enlutadas. Comentou a moção e aplausos a ser realizada pelos vereadores Osiel Fernandes Matos, Otávio Moreira da Silva Neto e Célio Luiz Budal, parabenizando a todos os servidores que serão homenageados. Ana Beatriz Moek, como líder do PSD, comentou sobre o evento JASTE realizado no município, enfatizando o total sucesso do mesmo, onde alguns idosos irão representar o município em outras cidades, aproveitando para agradecer a todos que se fizeram presentes no dia do evento. Ordem do dia. Leitura do parecer do projeto de lei número 12 de 2016, que dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional especial, sendo aprovado por unanimidade. Leitura dos pareceres do projeto de lei número 13 de 2016, que dispõe sobre a implementação do Programa Municipal de Combate e Prevenção à Dengue, Zika vírus e chikungunya, e da outras providências, sendo aprovado por unanimidade. Leitura do parecer do projeto de lei número 14 de 2016, que dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Leitura do parecer do projeto de lei número 15 de 2016, que dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar, onde o mesmo foi aprovado por unanimidade. Após, o presidente da mesa deu início à solenidade conforme a aprovação da moção número 1 de 2016, solicitada pelos vereadores Osiel Fernandes Matos, Célio Luiz Budal e Otávio Moreira da Silva Neto. O vereador Osiel Fernandes Matos realizou leitura da ocorrência registrada, relatando o afogamento da criança ocorrido no município. Convidou os servidores a serem homenageados e seus representantes para receberem os devidos cumprimentos e suas respectivas placas de homenagem. Na ocasião, alguns dos homenageados fizeram uso da palavra, registrando mensagem de agradecimento à homenagem recebida, ressaltando que os trabalhos realizados sempre serão satisfatórios, tendo em vista serem em prol para o município. O vereador Osiel Fernandes Matos prosseguiu agradecendo o presidente desta casa, Reginaldo Mendes Rosa, ao diretor administrativo José Carlos Schutz, à servidora Paula Roberta Conte e aos demais vereadores pelo apoio e participação na realização da moção. A senhora Fernandes Rodrigues, mãe da criança socorrida, demonstrou gratidão
a todos os envolvidos no atendimento ao seu filho. Emocionou-se ao relembrar o fato ocorrido, agradecendo a dedicação e capacitação dos mesmos. Finalizou registrando que sempre irá interceder em oração por cada um dos profissionais. Nada mais havendo a destacar, encerrou-se a sessão, sendo todos convidados para a próxima sessão no dia 9 de maio de 2016, às 19 horas. Esta ata foi elaborada de acordo com o artigo 201 do Regimento Interno, lembrando que a mesma encontra-se na íntegra no site camaragaruva.sc.gov.br, que, se aprovada, será assinada pela mesa diretora, Sala das Sessões, em 2 de abril de 2016. Em discussão a referida ata, eu gostaria de que, aonde for registrado Dinorá Miranda Leite Reinert, passe a Dinorá Miranda Reinert. Excluir o Leite, não tem. Mais alguém? Não havendo quem queira discutir em votação, quem estiver de acordo permanece como está, aprovada a referida ata. Leitura das correspondências e expedientes diversos. Ofício número 98 de 2016. Encaminha resposta ao pedido de informação número 11 de 2016, de autoria do vereador Otávio Moreira da Silva Neto. Ofício GP número 103 de 2016. Comunica alteração na redação do projeto de lei número 9 de 2016, que dispõe sobre a instituição do título de subsídio ou crédito pedágio. Ofício GP número 104 de 2016. Excelentíssimo senhor, cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos para conhecimento cópia do ofício 271 de 2016, expedido pelo Tribunal de Contas da União, referente ao processo de tomada de contas especial TC 31033-2013-0. Ofício 0271-2016, TCU, SESEC Santa Catarina, de 2016. Senhor Prefeito, comunico a Vossa Excelência o Acórdão 214 de 2016, TCU, Primeira Câmara, Seção 5 de 4 de 2016, por meio do qual o Tribunal apreciou o processo da tomada de contas especial TC 031-033-2013-0, que trata do convênio 1511-2000, celebrado entre as Fundações Nacional de Saúde, a FUNASA, e o município de Garuva, para execução de melhorias sanitárias domiciliares. Encaminho para o conhecimento cópia do referido acórdão, bem como relatório do voto que o fundamenta. Respeitosamente, André Kresch, diretor. Ofício GP número 105 de 2016. Excelentíssimo senhor, cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos para o conhecimento cópia do documento expedido pela empresa Quack Engenharia, em resposta à indicação número 6 de 2016 sobre a iluminação pública da Estrada Colonial Otto Reder. Ofício GP número 53 de 2016. Resposta. No dia 15 de março de 2016, foi emitido o referido ofício, que solicitava a manutenção de iluminação pública na Estrada Colonial Otto Reder, considerando ser uma estrada turística no município. A falta de manutenção das lâmpadas e a insegurança gerada pela falta de manutenção. Em consideração e elevada estima que temos com todos os nossos contratantes, tomamos a solicitação como prioridade e, conforme solicitado, executamos o serviço com a maior brevidade possível. O ofício foi recebido em nosso endereço no dia 23 de 3 de 2016 e no mesmo dia nosso supervisor operacional percorreu total extensão da rua durante a noite, totalizando os 8,2 quilômetros a fim de saber marcar com fita zebrada quais os postes estavam em conjunto da iluminação pública inoperantes. Foi constado 12 dos 137 postes estavam com o conjunto de iluminação pública inoperante. A manutenção desses pontos foram realizados durante o dia de atendimento ao município, que ocorreu no dia 24 de 3 de 2016.
um dia após a identificação dos pontos apagados. Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para esclarecer formalmente à Prefeitura e à Câmara de Vereadores alguns pontos importantes sobre o serviço de manutenção da iluminação pública hoje oferecidos no município. O contrato de fornecimento prevê que são responsabilizados 2 serviços importantes que estão na vanguarda no que diz respeito ao atendimento munícipe. 1. Software de gestão de iluminação pública. 2. Serviço de call center via 0800. De forma que essas 2 ferramentas, trabalhando juntas, possibilitam ao munícipe reclamar sobre a iluminação pública e ter sua reclamação registrada via protocolo. Contudo, é observado que, dada a quantidade de protocolos gerados versus o número total de pontos de iluminação pública, em torno de 41% dos munícipes não têm obtido usar o serviço de call center, o que torna impossível o atendimento de totalidade de 41% dos pontos, pois o atendimento é realizado durante o dia, entre as 7h30 da manhã ao meio-dia e das 13 horas da tarde às 16h30, impossibilitando a identificação dos pontos apagados, que, por exemplo, passam por estar na rota de alguma reclamação protocolada, tornando a logística na manutenção ineficiente. Apesar de nossos esforços para modernizar o serviço prestado, não contamos com uma ferramenta conhecida e utilizada em outros serviços prestados aos órgãos públicos em geral, que é a figura do gestor público para a iluminação pública, que possa gerir, fiscalizar, acompanhar e enfatizar o atendimento, dando seu conhecimento de ruas, bairros, rotatórias, tribos e também seu relacionamento com os munícipes. A Quarka Engenharia estará sempre à disposição para responder aos questionamentos, mas que realmente desejamos é solicitar os problemas da estrada colonial Otto Reder. Não sejam originadas por meio de ofício municipal, mas que sejam geradas de forma eficiente e rápida através da figura do gestor público de iluminação pública. Certo de vossa compreensão, agradecemos e renovamos nossos votos de consideração e elevada estima. Ofício Consiga número 7 de 2016. Cumprimentando-o cordialmente, vimos através desse convidar Vossa Senhoria e os demais nobres vereadores para participarem da 7ª Conferência da cidade de Garuva, que se realizará no dia 14 de 5 de 2016, das 8 da manhã às 17 horas, nas correspondências da Associação dos Idosos de Garuva. A conferência terá como tema função social da cidade e da prioridade como o lema cidades inclusivas, participativas e socialmente juntas. Certos de que podemos contar com a vossa presença, antecipadamente agradecemos. Atenciosamente, Valdemar Hart, presidente do Consigo. Leitura das indicações. Indicação número 57 de 2016. Manutenção de iluminação pública na localidade do Sol Nascente, na proximidade da Capela Sagrada Família. Sendo que à noite o trecho torna-se muito escuro, podendo ocasionar crimes, assim causando a insegurança dos moradores. Sala das Sessões, em 9 de maio de 2016. Helena Aparecida Costa Chaves, vereadora. A indicação será encaminhada, vereadora. Convido os representantes da concessionária Autopista Litoral Sul, senhor Ademir Custódio da Silva e Rodrigo Pavan, para fazerem uso da palavra por até 20 minutos. Boa noite a todos. Em nome do presidente dessa casa, eu cumprimento todos os vereadores
e também os demais munícipes que se fazem presente. Para a concessionária Autopista Litoral Sul, é sempre um prazer estar nesse município, na qual temos uma construtora sediada no município, vários funcionários, e o município de Garuva sempre é muito importante no relacionamento com a concessionária. Inclusive, temos uma praça de pedágio situada nesse município. O colega gerente de investimento, o engenheiro Rodrigo Pavan, nós trouxemos uma apresentação para situar a todos os presentes em relação a todas as ações que realizamos no município ao longo desses 8 anos de atividade da concessionária. Bom, boa noite, né? Repetindo aqui o que o meu colega Ademir falou, boa noite, Santíssimo Vereador, em nome do senhor Edson, né? Elvis. Cumprimentar todos os vereadores, munícipes da cidade. Recebemos um ofício do nobre Edil Osiel a respeito de alguns argumentos. Após eu fazer uma breve apresentação singela da autopista aqui em alguns quesitos, deixaria aberto a questionamentos de todos vocês, inclusive para estar aqui respondendo ao que você desejar, a gente está à disposição aqui, sem nenhum problema. Pedir para o Ademir abrir a nossa apresentação, por favor. Você vai ver que é muito rápido para a gente apresentar. Bom, não sei se todos sabem, a Autopista Litoral Sul foi formada em 2008, né, quando teve os leilões de rodovia em 2007, já na gestão do presidente Lula. Eram 7 concessões e uma delas foi o trecho aqui de Curitiba a Palhoça. E na época a OHL, hoje a Arteres, né, informar que a Arteres hoje está entre as maiores empresas de concessão de rodovia do Brasil, com mais de 3.200 quilômetros de concessão. E lembrando que a gente gosta de ressaltar que o nosso foco principal é a segurança, tanto do usuário quanto dos nossos trabalhadores. Tá? Poucos sabem, mas a concessionária, além de cobrar o pedágio, que é o que todo mundo observa, né, mas é responsável por toda a restauração da rodovia, modernização, monitoramento, manutenção, conservação e operação, né, parte de guinchos e parte de atendimento pré-hospitalar também na rodovia. Vamos lá. Como falei, desde 2008, são 356 quilômetros hoje que nós cuidamos da rodovia, pista dupla. O nosso trecho aqui de Garuva corresponde a 4,9%, ou seja, 17 quilômetros pertence ao nosso trecho da rodovia, isso é importante destacar. E, como o Ademir já destacou, eu gosto muito de falar que, eu diria que eu praticamente morei em Garuva 3 anos, aqui como gerente da Latina, durante 3 anos aqui, e eu diria que hoje já nos passaram conosco aqui, entre pedágio e Latina, quase 1.000 empregos diretos. Hoje, atualmente, temos aí 96 colaboradores da autopista, né? 48 sendo só na Praça P2, e 135 colaboradores na Latina, manutenção e sinalização. Tá? Eu lembro que na época, na gestão anterior ao prefeito José Chaves, eu tive conversando na época, eu não lembro o nome do secretário, mas ele destacou na época que a Latina era a 3ª maior empregadora do município de Garuva naquela época. Há uns 5 anos atrás, nós tínhamos quase 400 funcionários aqui, perdidos apenas em relação à prefeitura e à Marcegária à época. Então, e um levantamento que a gente tem mais recente em relação a, importante destacar, as doações de materiais de fresa, né, que é o material nobre da rodovia, que são doados através de ofícios via prefeito municipal, quase 3.000 metros cúbicos de material fresado doados à prefeitura de Garuva, para melhorar as rodovias, as estradas de terra do município. Eu fiz um resumo breve do que já foi feito na cidade de Garuva, no município de Garuva, né? E o que é importante para a rodovia e o que é importante para o município. São algumas obras de arte, né? São as obras de ponte, né? Principalmente o Garuva, a gente destaca aqui a Cidade das Águas, né? Muita água, muito riacho na cidade, muitos rios.
E destacar que essas pontes são da época da construção da BR-101. Muitas dessas pontes poucos sabem, mas corriam um risco iminente até de cair à época, quando nós assumimos aqui o tal abandono que essas pontes tinham no município de Garuva. Acho que são 11 que nós temos aí. E o nosso contrato de concessão, juntamente com o governo federal, com a NTT, nos obriga a estar recuperando todas essas pontes, né, alargando, deixando um gabarito de 12 metros de largura, criando acostamento, as quais não tinham, mas principalmente reforçá-las, a estrutura dela. Tá? Então, essa é uma obra aqui na saída do Rio Braço, né, que nós fizemos todo o reforço de fundação, alargamento dela. O que é importante para o município nesse sentido, além, claro, não deixa de ser principalmente para a rodovia, mas que nós abrimos um acostamento. Hoje, naquele momento da rodovia, nós observamos que tem muita movimentação de bicicleta e pedestres no município, fazendo ligação às bancas da região e aos próprios bairros rio acima. Essa é a Rua do Turvo, ali próxima à Praça de Pedágio, também a primeira ponte ali do município de Garuva, também deu muito trabalho à época. Eu vou, no final, eu faço um resumo em relação aos valores investidos, tá? Até um destacando ali cada uma. Essa obra a do Rio Bracinho foi a obra que até hoje foi a que deu mais trabalho para nós, informando assim, estruturalmente, porque à medida que tínhamos um projeto e abrimos a ponte, ela era totalmente diferente daquilo que era previsto. Tá? É uma ponte que se gastou muito mais do que previa. Essa Rua do Lagoão é a primeira ponte saindo da Praça de Pedágio sentido norte, também. Tivemos bastante trabalho nela em relação à fundação. O Rio da Onça, já aqui próximo mais um município, o pessoal conhece também, foi alargado, uma fundação também extremamente complexa, ali muito pedregulho na ponte. Rio Sete Voltas, uma ponte também que também causou-nos surpresa, investimento, o valor foi bem acima, quase 100% daquilo era previsto. O Rio Garuva, né, juntamente ali depois com o Rio Orquídea, no próximo, Ademir. Uma próxima a outra também ali no KM4. Rio da Anta, que é ali próximo ao Rio da Onça. E o Três Barras, né, que eu não sabia, logo que a gente estava fazendo a obra, os municípios que passavam por ali falaram que ela já teve um problema há muito tempo atrás. Na época foi feito o desvio por trás da balança, um tempão atrás, na época da construção, uma história já foi mal construída à época, né? Então tivemos problema. Então, hoje ela está toda reforçada e alargada ali. E por fim, se não me engano, é o Rucupim, que é aquela próxima à Marcegalha. Essa já nós anexamos ali uma passarela de pedestres, né? Uma estrutura um pouco mais moderna. Foi a última obra que a gente mexeu agora ultimamente. E, posteriormente, além das obras de recuperação de pontes que a gente chama, tem as obras de melhoramentos. Tá? O que a gente chama de melhoramentos são os investimentos maiores. No caso aqui, a rua lateral, onde nós modificamos a entrada norte, né, de Garuva, e aí a melhoria de acesso ali para o KM, para o posto também, foi melhorado o acesso. E recentemente, bem recentemente, agora, questão desse mês agora, terminamos a passarela ali na frente do posto Melo, ali no KM 8+800. Em resumo, nesses 8 anos de concessão, tivemos investidos no município de Garuva em obras, 20.823.280 reais, isso divididos em reforma, reforço e alargamento e os melhoramentos para o município de Garuva. Importante destacar que esse valor não está corrigido, né, Rodrigo? É o valor de 8 anos sem correção. Isso, sem correção, tá? Esse é o valor de cada época, de cada dia de obra, né, de cada ano de obra. Levantamos com o nosso pessoal financeiro, né, pessoal contabilidade, valor repassado ao município de Garuva ISS, QN, até 31 de março de 2016. O que foi feito sobre obras, né, porque qualquer obra que é feita no município é recolhido o valor da taxa. Eu não sei quando Garuva é 4%, 2%, não sei o valor que é porcentagem. 1.449.000 sobre obras, mais 3 milhões sobre arrecadação, que é o pedágio, que é a praça de pedágio,
totalizando até o momento 4,5 milhões em, aproximadamente de contribuição de ISS para o município de Garuva. Tivemos também, como ação social, né, um pouco mais na área do Ademir, doação de uma ambulância, né? Foi que ano? Foi em 2014? Está fazendo exatamente 2 anos, no valor de R$91 mil. E também a reforma em melhorias na unidade de saúde do posto de Urubuquara, que foi também em julho de 2014, no valor de R$50 mil. Foi dada uma reforma, muro, pintura interna e externa e um novo todo para o posto de saúde. É isso. Em resumo, é isso que realizamos investimentos em Garuva. Nós dois estamos à disposição para questionamentos, se quiserem saber alguma outra curiosidade, alguma coisa a respeito da Autopista Litoral Sul. Acho que temos tempo, né, presidente, para estar respondendo aí a questionamentos. Estou à disposição. Vereador Luziel. Boa noite, Ademir, Rodrigo, até o Mário também, faz parte da empresa. Muito obrigado por vocês virem até esta casa, explanar algumas dúvidas da gente e até da comunidade. Também desejar agradecer o trabalho que vocês fazem e prestam serviço nesse município, de doação da ambulância, dessa final agora, a passarela que foi feita ali no KM8, que era bastante reivindicação, nós tínhamos até um abaixo-assinado ali, então também tem que criticar, mas também agradecer também. Então, a minha dúvida é sobre, já iniciando, nós já enviamos vários ofícios desta casa para a autopista e a nossa marginal, a nossa entrada do município, vindo de Florianópolis, todas marginal, iluminação, quase todas de Florianópolis para cá, e infelizmente a nossa não tem. Isso é um questionamento. Você está falando da nova, né? Que nós construímos agora recentemente. É isso, a nossa entrada do município. Sim, né? sim. Ela está na programação, sim, faz parte do plano de colocação de iluminação. O que ocorre é o seguinte, que você deve ter observado, nas demais, observa da próxima vez, que elas ainda mantêm uma iluminação que não é LED. Tá? Estava todo pronto os nossos projetos, nós resolvemos mudar em todos os projetos nossos para iluminação LED em tudo que está faltando ainda, porque não é só aqui em Garuva, mas existem inúmeras marginais dessas que nós fizemos, aí, mais de 30 ao longo desses anos, não só aqui, esse subsentido Curitiba também, bastante, sem colocar ainda. Então, estamos em finalização de projeto, de tudo, né? A gente fez um levantamento geral, porque é um investimento muito alto ainda, e a previsão é para o ano que vem aqui estar em Garuva colocando essa iluminação. Tá? Outro questionamento sobre a marginal. Saindo da rodovia, ali a pessoa entra na marginal a média de 100 por hora, 180, e já tem uma entrada para o município, um anexo de entrada já para o município, uma rua que se chama Norte ou Sul? Ladislau de Araújo. Já na entrada? Isso, tá, não dá, acho que não tem nem 100 metros da rodovia para essa rua de Garuva, que entra para o bairro ali. Não tinha outra forma de desaceleração desses carros, desses caminhões, agora container. Tivemos uma vítima ali, uma morte, um grande amigo nosso, foi bem em cima dessa saída. Ele saiu dessa rua e já pegou a marginal. Mas ali as pessoas, até a gente erra também, entra ali quando tu sente, está 100 por hora ainda. Então, eu não sei se... Claro que vocês trabalham em cima de um projeto. Sim. O ofício que foi encaminhado para a autopista, eu acho que está de origem dessa casa, a gente analisou esses problemas operacionais. Todas as vias marginais, ou ela tem velocidade de 60 km por hora ou de 40 km por hora. E não existe outro mecanismo para que os usuários dessa via respeitem a sinalização. É um problema de comportamento, né? Infelizmente no Brasil a gente tem essa dificuldade, a gente faz leis para não ser cumpridas. Então existe placas de regulamentação, porém, como o senhor mesmo disse, as pessoas não respeitam. E, infelizmente não tem mecanismos para reduzir essa velocidade. Isso não é só um problema do município de Garuva, mas outros municípios também possuem esse mesmo tipo de problema. A lombada física, infelizmente, por se tratar de rodovia federal,
não é permitido a implantação. Não é muitas coisas, muitas normas e procedimentos que a concessionária executa ou cumpre, não são coisas criadas no ambiente organizacional, não são coisas da empresa, e sim são padrões regidos por leis nacionais, principalmente no que se tange a rodovias. Então, infelizmente, eu até respondi, eu fiz a resposta desse ofício, não existe outro mecanismo. Né? Um mecanismo que talvez poderia ser eficiente seria colocar uma lombada eletrônica. Né? Da mesma forma que quem sai do município de Garuva com sentido Guaratuba tem uma lombada eletrônica, não sei se está em funcionamento, mas seria um mecanismo. Só que, infelizmente, também não existe no contrato de concessão quantidade suficiente de lombada eletrônica para atender todos os municípios. Existe sim uma quantidade que já foi implantada, mas elas acabaram de ser priorizadas em locais que provocavam mais acidentes, região de Itajaí, São José, Biguaçu, Palhoça, regiões com um volume de tráfego muito maior que o de Garuva. Eu acredito, né, que com o contorno de Garuva, que me parece que está andando a todo vapor, pelo menos a impressão que eu tenho, os forasteiros, assim dizendo, as pessoas que não são do município, vão evitar passar por dentro da cidade e naturalmente vai ser evitado esse acesso. E esse acesso vai ficar muito mais local, muito mais para os munícipes. E quando isso acontecer, o que a gente pode fazer é uma campanha no município, na qual a concessionária é parceira, no sentido de orientar, dar palestra, colocar algum tipo de campanha de segurança para que as pessoas respeitem. É o município e se acontecer um acidente fatal, naturalmente vai ser pessoas do município que vai se tornar vítima desse acidente. Mas é um problema generalizado de todos os demais municípios e que, infelizmente, a única maneira de a gente mudar é mudando o comportamento e, na medida do possível, essa casa pode encaminhar, inclusive, ofício para a Polícia Rodoviária Federal, no sentido de a polícia fazer o papel de polícia e fiscalizar a velocidade realizada nessa via marginal. É o que a gente tem a dizer por enquanto. Obrigado. Outro questionamento. Qual que é a parte de documentação para tu ter um comércio hoje na rodovia? Porque nós temos hoje um questionamento, teve já pessoas que procuraram nós vereadores, da lanchonete Dezinho, e está com um entulho na frente, gostaria que tu desse uma posição. Vocês também tiveram uma reunião com eles, né? Inclusive amanhã tem uma reunião marcada com eles, uma segunda reunião. Todo início de ano, a concessionária encaminha para o Poder Executivo de todos os municípios, são um total de 23 municípios que fazem parte das rodovias administradas pela Autopista Litoral Sul. E orienta o Poder Executivo a observar a regularidade dos acessos, no sentido de dar o alvará de funcionamento. Porque tem dentro dessas normas, que eu já citei na fala anterior, existe ordenamento para se fazer acesso de entrada e saída do seu estabelecimento em relação à rodovia. É uma rodovia federal, de alto volume de tráfego, de viagem de longa distância, e que tem que ter um mínimo de ordenamento para que tenha segurança de entrada e saída. E o que ocorreu nesse estabelecimento que o senhor citou foi exatamente em função do contorno de Garuva. Uma vez sendo construído um trevo, e coincidiu também com a expansão dos negócios daquele comércio, na qual ele ampliou a sua rede de atendimento e começou a atrair caminhões bastante pesados e com bastante volume. Então foi uma combinação de fatores que não restou outra alternativa a não ser fazer um bloqueio parcial do acesso, no sentido de chamar a atenção para ele que, se não se fizer alguma coisa, com certeza vai causar um acidente. Em relação ao posto 10, né, o posto de combustível que está em frente, no sentido oposto da pista, ele foi agraciado com acesso em função do trevo de Garuva. O próprio governo do estado de Santa Catarina, na implantação do contorno de Garuva, ele construiu aquela marginal, que não foi construída pela Autopista Litoral Sul, e sim pelo governo do estado, que é um complemento do trevo. Então, naturalmente, o posto foi agraciado com acesso regularizado. Mas também era alvo da concessionária aquele posto no sentido de regularizar o acesso. Então, existe vários comércios em Garuva, vários, as bancas, etc., que é um risco, não está regularizado, porém as bancas
elas não atraem movimentos, caminhões, carretas, e o perigo acaba sendo amenizado. Porém, é um problema que a gente vai ter que discutir no futuro. Mas esse caso, esse comércio específico, também o posto de combustível, era alvo já de ação da concessionária no intuito de coibir e minimizar os impactos no sentido de evitar acidentes. Mas é assim, infelizmente tem vários comércios dentro do município, na beira da rodovia, e parece, por que só porque esse comércio foi trancado, Então, reduziu totalmente, começou a mandar pessoas embora, não tem movimento. Quem conhece o comércio tem que ter movimento para segurar os funcionários. Daí, infelizmente, a autopista foi lá, encheu de entulho na frente do comércio da pessoa, e quem que vai responder por isso? Na realidade, é importante ressaltar que a concessionária tem uma faixa de domínio, né? Não é somente, tem muita parte em frente aos estabelecimentos, propriedades rurais, etc., que é propriedade da União através da faixa de domínio. Então, essa questão do entulho, a gente observou na fala do relator, das atas, e realmente a gente não sabe, a gente vai verificar o que aconteceu, mas sem dúvida nenhuma está dentro da faixa de domínio. Pode ser um depósito provisório até a gente encaminhar e dar o destino correto. Mas o que a gente fez em relação a esse comércio, a gente colocou uma defesa metálica, né? Não é só entulho. O que de fato a gente fez, que bloqueou parcialmente o comércio, foi uma defesa metálica. Exatamente em função dessas características que eu te falei. É um comércio que expandiu muito, começou a atrair muitos veículos de carga, e com a construção do acesso do trevo, do contorno de Garuva, ele não vai conseguir operar da forma que ele está. Porque o trevo de Garuva, que está sendo construído pelo governo do estado de Santa Catarina, vai atrair todos os veículos para o porto. Então é impossível ele operar com essas características que está hoje, atraindo caminhoneiros para o seu estabelecimento, e ao mesmo tempo todas as carretas passando ali para dar acesso ao trevo de Garuva no sentido de destino do porto de Itapuá. Então é um conflito que existe e que eu tenho certeza que amanhã ele vai estar na concessionária, vai levar um engenheiro. Eu tenho certeza que a gente vai chegar no bom senso e vai definir um plano de ação no sentido de regularizar esse acesso. Sim. Indo para Florianópolis na semana passada, antes da cidade de Itajaí, até questionando quantos vereadores estavam junto comigo, tem o mesmo problema, igual esse problema que nós temos hoje desse comércio. Tem uma marginal saindo de um posto de gasolina, no restaurante, um posto de gasolina que é bem movimentado, não sei se está o nome e o KM onde é que é, e você sai do posto, do pátio do posto, e já tem um acesso, acho que entra para outra cidade ali. Blumenau, acho que é isso. E eu vejo aquilo ali um perigo constante. Muito perigoso, por sinal. Mas daí eu não vejo de que forma que vocês atendem um comércio e outro. Também, inclusive atendemos coincidentemente na manhã de hoje, o responsável pelo posto chama posto Ponte Açu. Localizado no quilômetro 111 da BR-101, sentido Florianópolis. E ele tem um projeto já aprovado, já elaborou o projeto, ele tem um projeto já aprovado, e hoje a gente foi fazer a reunião do início de obra. Então, eu acredito que mais tardar 30 dias, ele deve estar mobilizando as equipes para fazer uma obra no local. Ele vai construir uma via marginal, muito parecido com o que aconteceu no posto Zandoná, que, como eu falei, no caso Zandoná, foi agraciado pela obra do governo do estado em função do trevo, mas senão ele teria que fazer também. E no total são 5.224 acessos irregulares, ou seja, são 5.224 acessos nessas características, causando perigo iminente para a rodovia. Naturalmente, alguns são propriedades rurais, outros são comércios de baixo movimento, e aqueles que são de alto movimento, com potencial risco de acidentes, a concessionária está fechando por determinação da Agência Nacional de Transporte Terrestre. É uma obrigação do contrato preservar pela segurança. Então, no caso de Itajaí, nos últimos 60 dias, nós fechamos 3 acessos. Principalmente, um bem emblemático é aquele depósito de contêiner muito grande que tem. Quando você volta de Florianópolis, sentido Garuva, tem no lado direito um depósito de contêiner muito grande. Ali tem manobras de caminhões, de carretas, etc., causando grande perigo, embora ali já tenha a via marginal, para você ver como é que é movimentado. Tem uma via marginal e mesmo assim não consegue operar com segurança. A gente foi lá e fechou o acesso dele. Fechou assim, da mesma forma que a gente fez aqui no comércio de Garuva. A gente restringiu. Não fechou por completo,
porque a gente tem que permitir a entrada e saída, mas a gente restringiu o acesso no sentido de provocar que ele regularize o seu estabelecimento. Então, é um processo relativamente normal dentro desse processo de concessão. Aqueles que querem estar na rodovia e explorar o potencial que a rodovia pode trazer para o seu comércio, é necessário fazer um acesso no sentido de garantir a segurança de entrada e de saída do seu estabelecimento em relação à rodovia BR-101 e demais rodovias, no caso BR-376 e BR-116, que também faz parte da administração do concessionário e está no estado do Paraná. E qual é a previsão de... Você tem ideia de abrir de volta ou... Não, ele vai ter que contratar engenheiro, elaborar um projeto de acesso. Esse projeto é encaminhado para Brasília, é publicado no Diário Oficial da União, se assim for autorizado, e a partir daí ele pode contratar uma empresa para fazer o seu acesso de forma regular. Então, pode ter outros comércios em Garuva que vai ser fechado também conforme vendo a movimentação, então a pessoa não pode investir... Olha, são 5.224 acessos. Naturalmente, a gente tem que priorizar aqueles que oferecem mais risco. Não é o caso das bancas de Garuva, embora seja também um problema, mas não causa o mesmo risco de acidente em relação a um estabelecimento que atrai caminhões, carretas e está do lado de um futuro contorno de Garuva, uma futura rodovia. Então, é uma combinação de fatores. Então, o critério foi esse em relação a essa provocação desse comércio. Os demais comércios de Garuva, a gente tem que trabalhar sim, mas eu acho que a gente tem uma elasticidade no tempo para a gente resolver todos esses problemas. Seria isso. Eu tenho um questionamento, uma dúvida, na verdade. Acho que o Rodrigo, no momento que o vereador questionou sobre a iluminação, o Rodrigo disse, o novo acesso, né? Eu acho que você estava te referindo ao eixo. Não, ao marginal, a nova marginal. A nova marginal. Aqui. É a obrigação contratual da Autopista Litoral Sul em novas marginais, após um determinado tempo, nós instalarmos iluminação pública. Tá? Essa pista de desaceleração, que eu acho que está referindo a nova, ela é na cabeceira de uma ponte. Ela inicia na cabeceira de uma ponte. O que por si só, eu não entendo disso, mas por si só me parece um risco muito grande. Há algum estudo para alterar isso? Por exemplo, ligar a marginal do Eixo Sul nessa marginal, que seria uma obra, algum estudo para... Não, ela já foi estabelecida justamente, aquela ponte foi alargada, justamente para dar largura para a desaceleração da entrada da nova marginal. Então, não existe nenhum estudo para estar ligando, não. Porque ela sai da cabeceira e eu acho que o que o vereador quis se referir é que entre o primeiro acesso ao município e essa curva já, né, e tu sai da BR... ele fala daquela primeira rua assim que entra, né? Ele tá falando então, isso. é muito curto esse espaço para se chamar de desaceleração, ainda mais havendo uma curva, né? Então, eu vejo ali, eu acho que uma necessidade de vocês fazerem um estudo de alteração desse acesso. Excelência, aparentemente, naturalmente, que pela velocidade que muitas vezes nós entramos nesse acesso, parece-me que é muito curto. Mas se for respeitada a velocidade da placa regulamentar que lá está, a gente vai perceber que é muito distante, é o suficiente para desacelerar sim. Se a gente observar o trevo do contorno de Garuva, que está sendo desenvolvido pelo governo do estado, a gente vai verificar que as distâncias são muito mais curtas, e mesmo assim está dentro da norma. Agora, outro agravante que é bom a gente registrar nessa casa, é que essa via marginal do acesso principal de Garuva, de quem vem a Joinville para Garuva, é obrigação da concessionária fazer a iluminação e nós vamos fazer conforme já falado pelo Rodrigo Pavan. Porém, aquela do Poço Zandoná, que faz parte do trevo do contorno de Garuva, que está sendo executado pelo governo do estado, essa não é obrigação contratual. Então, eu aconselho essa casa a verificar com o estado se ele vai colocar a iluminação, que nós desconhecemos se será colocado. Deve estar na obra. Para mais tarde a gente não voltar a falar desse tema e achar que é obrigação da concessionária. Não, muito bom. Eu só gostaria de insistir que se vocês pudessem colocar na pauta esse estudo, porque, obviamente, se eu tivesse um comércio à margem da BR, eu não conseguiria fazer um acesso na cabeceira de uma ponte, né? Então, eu vejo isso com muito risco. Mas fico contente com a sua palavra de que, quando o senhor disse que não podemos restringir ou proibir a entrada e saída dos veículos, isso me deixa muito satisfeito. Vereador Sérgio. Ademir, Rodrigo, Mário,
agradeço pela presença de vocês. Eu ia falar sobre a ponte, mas como o Rodrigo falou que a ponte já foi construída para desaceleração, só o que está causando, eu acho que logo que saísse da ponte, já saísse mais, vamos dizer, mais por direito, é que ela está indo na pista ainda, depois ela sai de repente. Então isso que está causando, talvez a impressão que seja curta, é que o cara usa mais a 101 e depois sai seguido. E o que eu acho que nós vamos bater nisso aí, amanhã depois são capazes de trancarem até a entrada para a cidade. Então é perigoso, é melhor deixar como está. E cuidar mais na velocidade, que o pessoal tire mais o pé, passou a ponte, vamos dizer, conscientizar as pessoas que tem que tirar mais o pé. Eu gostaria de perguntar uma coisa, não é em nosso município, quantos metros, quantos quilômetros tem que haver um retorno antes do pedágio? Vocês são sabedores? Não existe um regulamento de âmbito nacional em relação a esse tipo de dispositivo. Não existe. E, naturalmente, não existindo, não tem obrigação de ter retorno muito próximo do pedágio. No caso das concessões federais, houve uma recomendação da Agência Nacional de Transporte Terrestre no sentido de sinalizar sempre o último retorno que se aproxima da praça de pedágio. Então, a concessionária sinaliza, olha, esse é o último retorno, logo à frente tem uma praça de pedágio. Exatamente para orientar as pessoas que podem, porventura, ter esquecido o dinheiro, que tem a oportunidade de retornar e buscar proventos para pagar a tarifa. Mas não existe no Brasil normativas com relação a retornos obrigatoriamente antes da placa de pedágio. E tem lugares, no estado de São Paulo e em outros estados, que o retorno está bastante distante. Tá? Então, igual o nosso aqui também, né? Essa obrigatoriedade. Sentido norte-sul também, o retorno é bem longe também. Mas tem lugares que estão muito mais distantes. Se a gente for, não sei se vocês têm um hábito de ir para São Paulo, mas cito o exemplo do Rodanel, que é um contorno do anel, um contorno do viário da cidade de São Paulo. Tem várias praças de pedágio e tem muito poucos retornos. Então não tem necessariamente uma obrigatoriedade de ter retornos próximos à praça de pedágio. Os que tem foi uma coincidência da construção, né? Que as praças de pedágios foram ajustados próximos a retornos. Mas não existindo, também não tem a obrigatoriedade de tê-los. Não, eu queria saber porque esse ali é meio longe, já que não tem lei para cobrar, então... Não, o senhor fala tanto faixa de domínio, faixa que é um direito que a concessionária pegou do governo federal, tranca a entrada, faz o que acha que deve fazer e nem sequer indenizar os terrenos. Nós temos exemplo, o terreno que é do meu avô ali no pé da serra, na 376, nem na primeira faixa e nem na segunda foi indenizado. Foi feita a estrada, então, vamos dizer, trancaram os acessos lá e nem sequer foi indenizado. Não é culpa de vocês, já vou dizer, mas vamos dizer, que país é esse que nós... Isso que eu comentar, Excelência, possivelmente foi antes de 2008, né? Porque foi depois de 2008, bem antes. As indenizações são pagas pelas concessionárias, né? Todas as concessionárias dessa etapa de concessão federal, todas as indenizações são pagas pela concessionária. Embora a concessionária tenha que ter munir de alguns documentos e evidências e demonstrar para o governo federal que pagou no preço justo, que foi cumprido todas as fases dessa desapropriação, porque depois esse dinheiro é ressarcido pelo governo federal, de algumas maneiras, que não vem o caso aqui agora. Então a concessionária paga e depois ela entra para o processo de reembolso dessa... Mas o que eu falei foi antes de 2008, quando foi feita a primeira pista e a segunda pista, e não foi indenizado nada. E eles passaram, vamos dizer para vocês, e simplesmente... Infelizmente, em relação a esses passivos de desapropriação, não entrou na obrigação desse contrato e a concessionária, de fato, desconhece qualquer tipo de ação nesse sentido. Vereador Otávio. Boa noite, engenheiro Rodrigo Havana e senhor Ademir. Voltando à questão da iluminação na Marginal, se eu não me engano, alguns dos vereadores também já fizeram indicações, primeiro para a prefeitura, mas eu também fui um dos primeiros a questionar isso.
a iluminação da marginal, né? Previsão, em alguns trechos a gente vê a iluminação no eixo, na divisória da pista. Tem essa previsão também? Aqui em Garuva não, apenas na marginal mesmo, só na rua lateral. No eixo não, nesse momento não. Motivo? Não faz parte do contrato. Nós tínhamos um limite de contrato e alguns trevos não estavam no contrato. Garuva não estava no contrato de concessão feito pela NTT. Não foi nós que determinamos, já estava estabelecido, ó, vai ser esse trevo, esse trevo, esse trevo. Apenas a rua lateral. Obrigado. Se fizesse esse investimento, ele tem que ser ressarcido do governo. É um extra-PER, seria um extra-PER e, naturalmente, se fosse aprovado pela NTT, entraria no reequilíbrio tarifário. Teria que entrar com o reequilíbrio tarifário. Mas isso também, embora o custo, né, não estamos aqui falando de custo, e sim da necessidade. Nada impede que o município realize, coloque na COSIPA, etc. Né? Naturalmente, nós estamos ignorando o investimento, estamos dizendo da necessidade. Se realmente for necessário, é possível tramitar um projeto junto à concessionária, encaminharíamos para Brasília e a prefeitura poderá colocá-lo. Cito exemplo disso em Balneário Camboriú. Toda a rodovia em Balneário Camboriú do eixo, que tem aquela sequência de postes, foi realizada pelo município. Né? Então a gente sabe que tem um custo elevado, que nem sempre o município tem recursos, etc. Mas dentro da necessidade não é proibido colocar, existem formas de se fazer. Até porque o custo de manutenção da iluminação é do município, né? Vocês só colocam o custo de manutenção. O custo de manutenção e a tarifa é da concessionária. É a concessionária que paga. Interessante. Então, previsão na região de Garuva, previsão de novos investimentos? Nesse momento, apenas via, vamos dizer assim, como o Valdir me falou. Via alteração da NTT. Exatamente. Então, é saber que o Brasil aí passa por uma crise política e econômica. A razão assim, da redução, acho que há 4 anos atrás, a Latina aqui em Garuva beirava os 500 funcionários. Hoje o senhor falou que pouco mais de 100. Qual o motivo? Poderia explicar para nós aí o motivo de redução tão drástica? Porque o município tem sentido essa... relativamente fácil de explicar isso. Quando foi encaminhado o processo licitatório para as rodovias, existia um pacote de obras no qual a concessionária ou as concessionárias que porventura ganhassem a licitação teria a obrigação de fazê-lo. No caso da autopista Litoral Sul, praticamente, com exceção ao contorno de Florianópolis, mas praticamente todas as obras já foram executadas. Né? Existem algumas coisas ainda, como o caso dessa passarela, que foi executada nesse momento. Essa passarela pertencia a um outro município, que a gente teve problema de judiciais, de falta de espaço para alocar essa passarela e, tendo em vista a necessidade do município, a gente conseguiu convencer a NTT que talvez o município de Garuva fosse o mais necessitado naquele momento. E como a gente tinha a obrigação de fazer, a gente trouxe a passarela para cá. Então, com exceção a pequenas obras que ainda estão em fase de decisões jurídicas, em funções de ações de terceiros, a concessionária já finalizou todas as obras do contrato de concessão. Por isso que não só Garuva, mas os demais municípios, nós não tem muitas obras para ser executadas. Quando a gente fala de obras, a gente está falando de obras que mudam a característica da rodovia, uma passarela, um viaduto, uma rua lateral. Agora, as obras de recuperação, de manutenção e conservação, elas vão continuar até o final da concessão. É o que tem e aí, Garuva, é o que tem naturalmente reduziu o pessoal da Latina, porque acabou esse grande volume de obra, né? Foram reduzidos também os volumes de obra. Nós temos hoje a conservação, basicamente. Uma outra pergunta que também já foi objeto de solicitação por essa casa é na questão da marginal ali do acesso. Então, chegando sentido Joinville e Garuva, a gente acessa a rua, e logo em seguida teriam mais 2 ruas, assim, que elas terminam um pouco antes da marginal. Haveria possibilidade de fazer essa ligação com a marginal? Essa é uma dúvida que surgiu... O projeto não contemplava isso. O projeto não contemplava, né? Ou seja, naquele momento essas ruas não estavam exatamente ligadas com o sistema. Porém, tudo é possível dentro da engenharia.
Se existe interesse do município, ele apresenta o projeto, será analisado, será mandado para Brasília, etc. Mas assim, mas a questão de, não sei se a questão, eu pergunto, mas a questão da segurança. Não Então, da realidade. Por isso mesmo que ele falou. Tem que ter análise. É uma análise técnica, né? Que infelizmente a gente não vai conseguir definir aqui agora, mas depende de análise técnica e dentro das possibilidades, sem problema. Tendo possibilidade, sem problema. Sem problema. Hoje, depende da vontade de alguém. Hoje, só para voltar, Depois hoje da à tarde a verdade gente. de segurança, né, principalmente. Hoje à tarde a gente está voltando numa reunião em Balneário Camboriú, na qual o Balneário tinha intenção de trazer 2 ruas para a via marginal. Então a resposta foi a mesma, prefeito. Se existir capacidade de investimento, se fizer um bom projeto e se a NTT aprovar tecnicamente, sem problema, pode ser feito. Não tem proibição. Porque quando surgiu a dúvida, quando surgiu a possibilidade de abrir, era essa dúvida, pode, não pode, mas está respondido. Agora a gente tem que ver do ponto de vista de segurança, né? Técnico, né? Se isso vai ser bom, se vai ser ruim, se é necessário, se não é. Então, são coisas que têm que ser analisadas tecnicamente. Infelizmente aqui não será possível fazer essa análise. Existe algum projeto da prefeitura ou do governo do estado para refazer o acesso de Garuva sentido norte-sul? Porque ali não sei se é de conhecimento dos senhores, onde logo na entrada vai ter o tal a prefeitura adquiriu uma área ali para ser instalado o CAT, Centro de Atendimento ao Turista. E há uma polêmica de que, da forma como se encontra o acesso hoje, seria possível fazer também um acesso a essa área. Até porque, antigamente existia ali um posto de gasolina e um restaurante, e a autopista ela fechou, no primeiro momento fechou, e depois inclusive abriu um valo de drenagem pluvial. Vocês poderiam me informar se existe algum pedido da Prefeitura de Garuva ou do Governo do Estado para fazer esse acesso a esse terreno? Oficialmente, a concessionária desconhece esse projeto. Né? Não foi encaminhado nenhuma solicitação, nem a viabilidade de acesso ou até mesmo o projeto desse empreendimento. Né? Nós já vimos falar em conversas informais, até porque são 235 funcionários de Garuva que trabalham com a gente, então naturalmente isso acaba ventilando os corredores, mas oficialmente desconhecemos. O senhor que é engenheiro, ali foi trancado o acesso para aquela, você sabe mais ou menos onde é que fica? Sim, sei. Ali claro. foi trancado e depois foi feito A época já não tinha mais nada ali quando a gente assumiu em 2008, sim. Né? Já estava fechado já. O que foi feito foi que existia um problema como era a entrada, muita água para dentro da rodovia, foi esticado a drenagem justamente para tirar a água que estava indo para a rodovia. E já não tinha mais nada ali, que se eu não me engano tinha um restaurante de pedra ali, de truta, aquela coisa, não tinha mais, era fechado já. Não, mas se, vamos dizer, com um projeto, o município elaborando um projeto, há condições, a ponte é muito mais longe do que a ponte da entrada do município, sentido sul-norte. Há possibilidade, né? Como eu falei, né? Tem que ter um projeto com aprovado. certeza. Como eu comentei, para a engenharia nada é impossível. Vai depender de um bom projeto e respeitando todas as normas vigentes. Um último questionamento, só para, por mais que o senhor já falou, a princípio eu concluo isso já, né? Já vou fazer uma pergunta, para mim já sei mais ou menos a resposta, mas talvez para os outros colegas. Então, assim, voltando à questão ali do restaurante do Dezinho e do posto Zandoná, o Estado não contemplou uma marginal no sentido, por causa do trevo de acesso ao contorno, não contemplou uma marginal no sentido norte-sul. Eu não conheço o projeto. Na realidade, eu particularmente, Rodrigo, não conheço o projeto. Esse projeto foi apresentado para a concessionária, é uma indenização no governo do Estado. Não é uma obra da concessão. Né? E no lado sentido Joinville e Garuva tem uma via marginal, foi retificado. Do lado Garuva-Joinville, me parece que também tem uma marginal, mas ela está um pouco mais ao sul, é a saída, as marginais ficaram sempre na saída
da rodovia, do contorno, que é uma rodovia. Então, ficaram sempre em relação à saída da rodovia para o encaixe na BR-101. Entendeu? Então, me parece, eu desconheço o projeto, não tenho detalhe, mas me parece sim que tem a marginal, mas ela está ao sul do trevo. Mas no momento que o senhor coloca que ele tem que contratar um engenheiro particular e apresentar o projeto, consequentemente... consequentemente o Estado não fez na marginal anterior. Consequentemente, até em função do trevo, vai ter que fazer uma obra compatibilizando o novo trevo, que é uma nova obra, um novo elemento que está na rodovia e que terá que ser levado em consideração na hora de fazer o projeto dele. Mas são obras realmente do governo do Estado, na qual a concessionária não tem qualquer gerência sobre isso. Obrigado e boa noite para os senhores. Vereador Luciano. Boa noite, senhores. Muito obrigada pela presença. Gostaria primeiramente de agradecer a parceria da Litoral Sul, a Autopista Litoral Sul, com o nosso município. Somos agraciados com o frisado, com a ambulância. Isso eu agradeço. O que eu gostaria de solicitar é que, se for viável, uma opinião de mulher, a entrada de Garuva, se ela fosse, além de iluminada, ela fosse melhor sinalizada. Eu venho as primeiras vezes, que mudou o trevo, lógico que a mente da gente está programada para entrar, estava programada para entrar aqui, eu cansei de passar e ter que fazer a volta e entrar. Mas hoje, para eu dar explicação a alguém que venha de Florianópolis e entre em Garuva, fica difícil, porque a maioria das pessoas, eu como mulher, não costuma olhar para a placa em cima, e sim na lateral. Eu vejo em Florianópolis, na entrada, ou as demais entradas, por numeração, 204, 205. Talvez, se fosse colocado, seria melhor para a gente indicar as pessoas que querem vir para a nossa cidade. Verificar o projeto. Dá uma olhadinha. Muito obrigada. Boa noite. Amanhã, que hora que vai ser a reunião? A reunião, na realidade, não é com a gente, é com outra equipe técnica da concessionária que vai atendê-los. Eu não tenho certeza, eu acredito que vai ser às 10 da manhã, mas eu não tenho certeza absoluta. O que eu posso fazer é consultar depois e te passar um WhatsApp com o horário correto. Tá. Aí o Mário faz a gentileza para a gente. Tá, voltando de novo, não sendo crítico, mas voltando de novo naquele acesso lá de Blumenau, você falou que estava em estudo o que vão fazer. E um comércio em Garuva simplesmente foi lá e colocaram... É o mesmo perigo. Eu vejo aquele comércio lá mais perigoso, que ainda tem um posto de gasolina, é muito mais movimentado do que o Daizinho. Muito mais movimentado. Deixa eu fazer uma correção, Excelência. Do posto do KM-111, que é a entrada de Blumenau, ele já elaborou o projeto, já foi criticado pela concessionária, já foi encaminhado para Brasília, na sede da Agência Nacional de Transporte Terrestre, na qual já publicou em Diário Oficial e já está autorizado a iniciar a obra. Então, eu disse para você que hoje, de manhã, nós fizemos uma reunião para tratar disso e bem provável que dentro de 30 dias ele vai iniciar a obra. Tá? Mas é uma obra particular, então a gente não pode garantir com toda certeza. Mas dentro do planejamento, ele deve iniciar a obra em 30 dias. E, para que todos saibam, está previsto a construção de uma via marginal que vai ficar muito parecido em relação ao posto Zandonac, no município, que sai uma rodovia, que é seu contorno, em relação ao BR-101. Então, é muito parecido. Lógico que tem suas características, mas é mais ou menos isso. É uma via marginal que vai ser implantada um pouco antes do posto, que vai dar acesso para o posto e, consequentemente, um pouco mais à frente, vai dar acesso ao município de Blumenau através da BR-470. E diga-se de passagem, o posto tem uma curva um pouquinho antes. É saída de curva, é mais perigoso e o fluxo de movimento nem se compara com uma lanchonete. Desde já agradeço a presença de vocês, Ademir, Rodrigo, Mário, também que presta serviço, trabalho também na autopista. A gente pediu para vocês virem até aqui, eu fiz esse pedido para tirar alguns questionamentos que
a população vem cobrar da gente, a gente é fiscal, então a gente é cobrado. Tu tem uma previsão da nossa iluminação? Dizer assim, para mim poder passar para alguém e dizer, não, vai ser feito tal mês, tal dia. Eu diria que o ano que vem. Do ano que vem não passa. O que eu falo é o seguinte, como eu vou repetir. Tivemos que revisar todos os projetos. Esses projetos não voltaram para nós ainda, não só de garuva, mas com todas as iluminações que a gente mudou tudo para LED. Então, se eu falar para você que é esse ano, vai que não fica pronto. Então, eu prefiro falar que ano que vem vai estar feito. Se antecipar, vai ser uma surpresa para todo mundo. Tá? Eu não tenho a data exata. Então tá bom, muito obrigado. Amanhã eu vou estar acompanhando já junto com a reunião o pessoal lá do Dezinho. E eu acredito que vai dar tudo certo. Com certeza. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Para a gente é sempre uma satisfação vir no município de Garuva e estar dialogando com vocês. E nos colocamos à disposição para outras convocações. Estamos sempre às ordens. Obrigado. Obrigado. Senhor Ademir, senhor Rodrigo, Mário, os nossos agradecimentos pela consideração, pelo respeito que vocês têm tido pela nossa comunidade, por deixarem o trecho de Garuva bonito, por tratar-se, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, do trecho mais bonito da BR-101. Eu tenho certeza que se vocês tivessem que fazer um cartão postal da BR, fariam na nossa cidade, porque nós temos um pano de fundo muito bonito. Então, vale o investimento das pontes. Agradecer os investimentos, os empregos para a nossa gente, né? Vocês têm feito realmente a diferença aqui, e a ajuda que vocês têm dado ao município de Garuva. E nós queremos colocar a Câmara de Vereadores de Garuva como parceiras, cobrando sim, é a nossa obrigação. Nós sentimos os lamentos da nossa comunidade, do nosso povo, e vamos sempre levar até vocês para que juntos a gente possa resolver esses problemas. Obrigado pelos esclarecimentos e tenham uma boa noite. À disposição. Palavra livre, com a palavra o vereador Osiel Fernandes Matos, do PMDB. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, autoridades, a todos que acompanham o nosso trabalho. Referente à homenagem que eu quero fazer para o pastor da Igreja da Assembleia, senhor presidente, referente à minha solicitação da realização de uma sessão solene da Igreja Assembleia de Deus no dia 12 de maio de 2016, para homenagear o pastor Gilmar Santana. Solicito que seja alterada para entrega de homenagem, no lugar de fazer uma sessão solene, porque, na verdade... De homenagem? Passar de sessão solene para uma homenagem. Está aí agora em cima, daí vai ter que fazer todo um transtorno da Câmara de Vereadores, montar uma sessão lá dentro, no meio de um culto. Então, a gente optou de fazer uma homenagem e que vai ser entregue uma placa para o pastor. Então, eu gostaria que colocasse em votação. Em discussão a solicitação do vereador? Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado, vereador. Serei isso. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Helena Aparecida Costa Chaves, do PSD. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, queridos amigos que estão aqui nos assistindo, e o nosso povo que vai escutar amanhã na rádio, e os nossos queridos amigos da internet. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero também aqui agradecer ao senhor Ademir, a equipe que esteve aqui da Latina, por tudo que eles têm feito para nossa localidade, por nossa cidade de Garuva, dado emprego aos nossos munícipes, e que possam melhorar mais ainda essa empresa para poder dar mais emprego para nossos munícipes, porque a crise está aí, gente, a crise está feia. Eu sou vereadora há 3 mandatos, nunca assim teve tantas pessoas me procurando para dar currículo para pedir emprego, como agora. Hoje eu tive na mão 6 currículos de pessoas pedindo emprego, pais de famílias que começaram a vida, que estão desempregados, tanto a esposa como o marido. A coisa está séria e muito séria. Então, que Deus abençoe, que essa empresa cresça
que possa dar mais emprego para os nossos pais de família de Garuva. Também aqui eu quero hoje pedir na banca, na divisa, aqui que vai para nas bancas, me pediram para que nós façamos uma indicação para que a polícia dê uma ronda para lá. Pelo menos uma vez ou duas por semana que eles dêem uma passadinha por lá. Eles andam meio passando um pouquinho de medo, que as coisas não estão muito boas por lá. Então, senhor presidente, eu peço para mandar uma indicação ou um pedido de... Uma indicação, vereador? Sim. Será remetida. E também hoje eu quero aqui deixar, que foi ontem, né, o Dia das Mães, parabéns para nossas mães trabalhadeiras, essas mães maravilhosas que cuidam dos nossos filhos com muito amor. E que Deus possa abençoar elas sempre com saúde, com paz, com paciência e com muita determinação para que eduquem esses nossos filhos com muito carinho e amor, para que possam ser homens e mulheres maravilhosas do futuro. Obrigada e boa noite. Com a palavra, o vereador. Passo a presidência ao vereador Célio para fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Elvis. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, vereadores, radiovintes e internautas, cumprimentando nosso amigo Leonardo, cumprimento todas as pessoas aqui presentes. Antes de mais nada, senhor presidente, eu gostaria que fosse remetido um ofício de condolências pelo falecimento do senhor Pedro Oliveira da Silva, de 76 anos, que foi velado na Assembleia de Deus. Eu queria fazer uma solicitação, senhor presidente, ao executivo que comunicasse se existe gestor público de iluminação pública. A Quarker Engenharia, como foi lido ali nas correspondências, ela disse que um servidor da Quarker veio à noite em Garuva verificar a iluminação, que não é usual, me pareceu que não é usual da empresa, e não sei se está no contrato, ou está no contrato que eles vão fazer verificação, mas reclamaram de que eles não contam com um gestor público de iluminação pública. Então, como é essa sistemática, como funciona na prefeitura, se no convênio, no contrato está que a Quarker tem que fazer verificação, né? Ou acontece como aconteceu, que nós vereadores fomos fiscalizar e estaqueamos essas melhorias, né, na iluminação pública. Então, eu gostaria que o senhor colocasse em discussão a minha solicitação de qual é o sistema de verificação. Senhor vereador, vai ser enviado o ofício de condolências e também eu gostaria de colocar em discussão e votação o pedido de informação do vereador Elvis Ney Estevam sobre a Quarker Engenharia. Aprovado, senhor vereador. E encerro, então, com um beijo no coração de todas as mães do nosso município de Garuva. Parabéns a todas as mães. Obrigado. Palavra ao vereador Elvis. Presidência. Com a palavra, a vereadora... Não. A palavra está aberta como líderes, os líderes do partido, os líderes de bancada. Não? Nada mais havendo a destacar, encerro a sessão, agradecendo a presença de todos e todas e convidando a todos e todas para a próxima sessão ordinária no dia 16 de maio, às 19 horas, nessa Câmara. Obrigado.